faz 5 anos do meu acidente. Pensei, meu Deus, que coisa terrível que tá acontecendo. E o meu coração agradeceu a Deus porque ela estava viva. Oi, gente! Esse vídeo é um relato de toda a experiência que eu tive com o acidente de moto. Vou mostrar minha recuperação, como foi o acidente, como foi no hospital. E, principalmente, uma grande graça que eu recebi. Se você é daquelas pessoas que não conseguem ver machucado, não conseguem ver sangue, esse vídeo vai ter imagens, então você foi avisado. Terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020. Eu sou confeiteira e eu tava fazendo cones trufados com a intenção de vender na rua para arrecadar dinheiro para Páscoa, para produção de Páscoa. Eu postava stories de 1 em 1 hora e eu tava aguardando uma resposta da Sedatec, porque eles têm um curso de depilação e eles aceitam modelos para se depilar de graça. Eu gostava de lá porque eu podia ser depilada de graça. Então eu tava lá até que a resposta chegou. Daí eu parei a produção, tomei banho, me arrumei, peguei uma camisa emprestada com a minha irmã e fui. Peguei a moto e fui. E ela, mãe, eu vou lá na Sedatec, eu vou fazer as axilas. Pegou a moto e saiu. Eu já tinha sido depilada várias vezes lá e nunca foi tão rápido quanto aquele dia. Eu lembro também que quando eu desci da maca, uma pessoa me perguntou que horas são. Eu olhei no celular e falei 8h47. Eu lembro da cena de eu olhando. Daí eu fui pra moto e sempre que eu vou dirigir eu faço uma oração, que é: Senhor, abençoe que eu seja uma boa motorista. E nesse momento, naquele dia, eu não fiz. O que aconteceu foi, eu fiz o sinal da cruz para começar a oração, mas no lugar da oração, eu comecei a dizer: obrigada, Senhor, muito obrigada. Daí eu pensei, mas por que eu tô dizendo isso? Durante o caminho, eu só pensava assim, fiquei pensando assim: nossa, como foi rápido, que bom que foi rápido, eu vou conseguir terminar os cones ainda hoje. Enfim, daí quando chegou a hora de virar a esquina pra rua da minha casa, a esquina da Samai, pra quem conhece Jaguapitã, eu só lembro da cena assim, de eu olhando pro pneu da moto e vendo aqueles ralos compridos, sabe? Aqueles ralos que pegam a rua toda. Eu lembro de eu olhando e fazendo a curva ao mesmo tempo. E essa foi a última cena que eu me lembro antes do acidente. Depois disso eu só lembro no hospital, porque todo o acidente em si foi apagado da minha memória. O acidente foi no meio da quadra, e na próxima quadra, no meio da quadra, já era minha casa, ou seja, o meu acidente foi praticamente na porta de casa. Enfim, as pessoas que viram, elas contam que foi assim. Eu tava indo em direção a um cachorro. E para não atropelar o cachorro, não atingir o cachorro, eu virei o guidão com tudo. E a moto da minha mãe é daquelas motos largas, assim, que se você virar o guidão com tudo, ela trava. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E daí eu fui pro chão. Fui pro chão. E qual é a palavra que eu usei? Derrapou. Meu corpo derrapou. Eu derrapei meu corpo no chão. Teve um senhor que falou que eu gritei super alto quando eu caí. Estraçalhou o meu óculos. Nem encontrei outra parte da perna, mas eu guardo de lembrança. Olha só os arranhões da lente. Não sei se dá pra ver, dá pra ver? Não dá pra ver, eu tiro foto mais de perto depois. Eu amava tanto essa armação. Queria ficar com ela pro resto da vida. Combina muito com o meu rosto. A sandália que eu tava usando também, olha. Super arranhada aqui. Tirou um pedação. As pedrinhas quebradas, ela era praticamente nova no dia do acidente. O outro pé até arrebentou. Enfim, as únicas cenas que eu lembro assim, na minha memória parece como se fosse um sonho, sabe? Que você tenta lembrar, mas não sabe se é real mesmo, sabe? Como se fosse um sonho. Que é
um monte de pessoas assim na calçada do lado direito. E uma voz, não lembro de quem era, eu só lembro da voz. Uma voz gritando, ó o cachorro, ó o cachorro! E eu deitada no chão, com o rosto encostado no chão assim, olhando para uma poça de sangue de mais ou menos uns 15 centímetros, assim, logo na frente do meu nariz. Eu estava fazendo pão. E essa menina demora para voltar. E eu já estava ficando aflita. Estava ficando assim, tipo, agoniada, porque a Caísa não chegava logo. E eu já ia pôr o pão no forno, né? E a Caísa nada de chegar. E de repente bateu palma. E eu já daí nem liguei o forno, fui direto no portão, porque bateu palma, parecia que eu já estava com aquela intuição, aquele instinto, né? Aconteceu alguma coisa com a Caísa. E, de fato, era o vizinho, né, que mora ali na esquina, que estava lá sentado na calçada com a família e escutou o barulho da moto na hora do acidente, né, do tombo, e correu lá. E ele veio me avisar. E quando ele veio me avisar, já tinham levado a Caísa para o hospital. Eu soube do acidente da Caísa. Eu tava tomando banho, tava lavando cabelo, era noite, assim. Alguém bateu palma lá em casa e eu escutei que minha mãe foi atender e ela voltou pra dentro, assim, bem desesperada, né? Dizendo que tinha acontecido um acidente com a Caísa, que ela tinha caído de moto e que ela tava indo pro hospital. Só que ela me soltou isso, assim, sabe, chorando, assim, e eu pensei, meu Deus, que coisa terrível que tá acontecendo, né? Da forma que ela falou pra mim, eu pensei que, tipo, a Caísa tava correndo risco de vida, assim. Aí, eu falei, mas o que mais? O que aconteceu e tal? E ela, não, eu tenho que ir lá ver, o vizinho que veio me falar que ela caiu e tal. E eu, mas eu tenho que ver, eu tenho que saber e tal. E ela, não, mas eu tenho que ir, Carla, fica aí, não sei o quê. Tá. E eu tipo, meu Deus, eu não posso sair daqui. Eu, na época, tava com um pico de doença, assim, que eu não conseguia me locomover sozinha. Né, eu tinha muita vertigem e desequilíbrio, eu não conseguia, tipo, não poderia ir sozinha até o hospital pra ver o que tava acontecendo lá. Então eu fiquei tipo, tá, eu vou ter que saber de alguma coisa em algum momento, né? E aí eu fiquei no banho assim, eu me lembro de não terminar de lavar o cabelo assim e ficar rezando assim, me lembro de ajoelhar na água assim e tal. E ficar muito desesperada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E a moto tinha ficado na casa em frente, na rua lá onde ela caiu, em frente ao pai. E ele falou, e agora? O que eu faço? Eu falei, você pega a moto pra mim e coloca aqui dentro do quintal e fica com a chave, depois eu pego. Deu um tempinho, sei lá, uns menos de 5 minutos talvez, e eu escutei o portão abrindo, o portão de casa, que é eletrônico assim, o portão foi abrindo, e aí eu abri a janela do banheiro assim e tentei espiar o que estava acontecendo. E era o vizinho que estava trazendo a moto. Só que ele não podia me ver, né? Óbvio, né? Eu tava dando banho. Aí eu fechei a janela assim e eu fiquei só escutando, sabe? Mas tipo, não tinha como perguntar nada pra ele ou conversar e tal. Ele só colocou a moto lá dentro e saiu. E aí eu fiquei pensando, bom, a moto, se a moto tá inteira, né? O acidente não foi tão grave, pensei assim. Tinha uma vizinha que falou pro meu pai que a câmera de segurança dela gravou o acidente. Como eu queria ter essas imagens. Que arrependimento de não ter pedido a tempo. Eu sempre gostei de ouvir histórias de acidentes, ver carro batido, olhar, observar assim, nossa, como é que será que isso aconteceu? Como é que será que foi assim? E podem me chamar de louca, mas eu sempre quis sofrer um acidente. Eu tenho certeza que foi Deus que plantou esse desejo em mim. Tenho certeza que Ele planejou o meu acidente, que para Ele não foi um acidente. Eu vejo Deus em cada detalhe dessa história. E eu vou contar melhor isso pra vocês. E saí que nem uma maluca no meio da rua. Aí passei no lugar do acidente, tinha lá uma poça com sangue, né? Aí eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, é o sangue da minha filha. Tem misericórdia. Eu fui rezando o tempo todo. E eu não tinha perna. Parece que o hospital tava, acho que é 5 quadras. E parecia que tava uns 5 quilômetros da minha casa. E parecia que eu não chegava nunca. E querendo correr, não tinha perna. E chegando no hospital, eu fui com tudo, né? Queria entrar. Falei, não, minha filha tá aqui. Ela caiu de moto agora mesmo, que chegou aqui. Eu preciso entrar. Não, a senhora não pode, porque a senhora não pode. Eu falei, como eu não posso? Sou a mãe dela. Não, mas ela não é ela era de maior, não pode, a senhora não pode entrar agora. Aí no hospital, a partir do momento que eu lembro, né? Porque até hoje eu não lembro de nada do acidente em si. A partir do momento que eu lembro, eu tava tentando entender o que tava acontecendo, por que eu tava ali.
Aí a enfermeira chegou e falou pra mim assim, olha, você sofreu um acidente no desviar de um cachorro, tá tudo bem. A sua mãe já foi avisada. E eu tava muito confusa porque a última coisa que eu lembrava era do aniversário da minha irmã, que tinha sido 5 dias atrás. Então a minha memória tava muito falha. Aí já comecei a ficar feliz, porque eu tinha sofrido um acidente. Caraca, eu sofri um acidente. Aí eu já comecei a ficar feliz. E essa enfermeira também era a Andréia, que era mãe de uma amiga de infância. Uma grande amiga de infância que eu tinha. Então eu fiquei feliz de ser ela também. E pedindo para ela deixar, pelo amor de Deus, que eu precisava ver ela 1 minuto. Eu precisava ver a Caísa, porque ela caiu e eu não vi ela. E eu vi só o sangue na rua. Né? Então eu tava apavorada, eu não sabia que tamanho do corte que ela fez, eu não sabia nada dela. Aí que eu fiz? Eu fiquei lá conversando, pedindo, e rezando e pedindo para Nossa Senhora cuidar dela. E muito custo apareceu uma das enfermeiras, que é muito conhecida minha, né? Eu trabalhei muitos anos com a mãe dela na escola e ela chegou assim e falou, oi, Rô. Eu falei, André, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso entrar para ver a Caísa. Mas como eu ainda não lembrava de nada, eu fiquei um pouquinho preocupada com isso. Eu tava falando super devagar, parecia que eu tava muito dopada. E aí eu perguntei pra ela assim, onde vocês me encontraram? Que dia que é hoje? Que horas são? Aí eram umas 9h20 em torno disso. E aí eu ficava pensando, aonde eu teria ido numa terça-feira à noite? E feito esse caminho. E eles mexendo em mim, examinando tudo. Aí eu perguntei pra ela de novo onde é que eles me encontraram. E ela falou do mesmo jeito, e eu tive meio que um déjà vu. E perguntei pra ela, já te perguntei isso, né? Eu já fiz essa pergunta, e ela falou já. Como eu não lembrava, né? Eu perguntei pra ela assim, quanto tempo eu fiquei desacordada? Daí ela olhou bem pra mim, séria, assim, e falou, mas você não ficou desacordada, você ficou todo o tempo conversando. E daí eu falei pra ela assim, mas por que eu não lembro de nada? Aí eu fiquei tocando na minha roupa, assim, pra tentar sentir que roupa que eu tava, assim, pra ver a sensação, porque eu sou muito do tato. Daí eu consegui identificar que roupa que era e fiquei pensando onde é que eu fui com essa roupa. Aí depois de muito tempo refletindo, eu lembrei que eu tinha ido, o que eu tava fazendo, lembrei de tudo, menos do momento do acidente. Até hoje não lembro de nada, provavelmente nunca vou lembrar. Teve uma hora que ela disse assim, eu vou cortar seu sutiã. Daí eu fiz assim, tava muito grogue. Daí eu não deixei porque era um sutiã que eu gostava muito, principalmente pelo modelo. E aí ela falou pra outra enfermeira, puxa daí que eu puxo daqui. Ela tava se referindo às alças. Daí eu falei assim, não precisa, tomara que caia. Eu tava falando muito devagar. Aí ela puxou, tirou pra colocar aqueles trenzinhos de grudar pra fazer eletro. Eu não lembro mais da cara do médico, se eu ver na rua não reconheço, mas eu lembro que eu pensei, quando eu vi ele, que ele era muito bonito. Só lembro que ele tinha barba. Enfim, ele falou que era preocupante eu não estar lembrando das coisas. Por isso, ele ia me mandar pra Rolândia pra fazer uma tomografia. Ele deu sinal pra mim dar a volta na portinha que entra as macas. Aí eu peguei, dei a volta e entrei. Aí ela deixou eu entrar um pouquinho, né, pra ver a Caísa. E eu já estava em ponto de eu ter que receber um atendimento, porque eu não estava aguentando mais de agonia, porque eu precisava saber dela. E aí minha mãe chegou toda preocupada, falando, ai meu Deus, minha Caísa, o que você tá sentindo? Enfim, coisa de mãe, né, sensação. Aí eu falei, eu tô ótima. Aí André, eu não preciso exagerar. Aí eu pensando, eu não tava exagerando, eu tava super feliz. Aquilo era um sonho realizado. Além disso, eu não tava sentindo dor nenhuma, não tava sentindo nada. Provavelmente me deram, com certeza, né? Me deram alguma coisa, tipo morfina. Falei, Caísa, é a mãe, Caísa, né? E eu achava que eu não tava nem conhecendo, porque na situação que ela tava, eu falei, Caísa, é a mãe, você tá bem, Caísa, você tá bem? Ela sorria pra mim. E eu fiquei assim, depois parado, olhando pra ela, e ela sorria pra mim.
Ela sorria, mãe, eu tô bem, fica tranquila, mãe, pode ficar sossegada, eu tô bem. Eu tô muito bem. Eu tô muito feliz até, mãe. Ah, eu fiquei assim. Aí eles tiraram eu pra fora de novo, ela só deixou eu ver um pouquinho a Caísa, né, pra me acalmar. Fui, liguei pro pai dela, falei, nossa, ele precisa, a gente precisa, porque eu acho que ela vai pra Rolândia. E nisso eu escutei eles falando que ela ia chamar o helicóptero, porque a face dela tava inchando muito rápido, tava inchando muito e rápido. Então eu fiquei muito apavorada. Me disseram que eu não poderia ir junto, porque no helicóptero não cabe, é só o paciente. Aí eu fiquei mais apavorada ainda. Falei, meu Deus, vocês vão levar de helicóptero porque a coisa tá feia. Aí depois eu fui em casa pegar uns documentos que precisava levar pra Caísa. Assim, apavorada, que nem uma maluca. Aí eu cheguei lá, fui pegar documento, roupa, não sei. E aí eu encontrei com o Carlinhos, que era um amigo, né, delas, da igreja, ele é coroinha, acólito, tudo. Então daí a gente foi, ele conversando comigo, perguntando se estava tudo bem, né, e eu comentei com ele. Aí ele falou, não, pode deixar que eu levo vocês lá. Em algum momento, a minha mãe voltou pra casa e ela falou que a gente ia conseguir ir de carona com um amigo, assim, né, lá da igreja, que ia levar a gente e a gente ia poder ver a Caísa lá em Rolândia. Rolândia é uma cidade próxima, né, que atende um pouco melhor, assim, de forma mais abrangente, as pessoas que sofreram alguma coisa mais grave. E aí eu pensei, bom, ela vai ter que ir pra Rolândia, então é uma coisa mais séria. Tipo, eu tava menos preocupada, porque minha mãe tinha visto ela, e ela tava mais consciente, né? Mas, assim, não sabia que sequelas ela teria daquilo. Mas quando eu cheguei no hospital de volta, ela já estava um pouco melhor. Então daí eles resolveram que chamou o SAMU, a ambulância, né? Daí mesmo assim a Carla e o Carlos veio, né? Da mesma forma ele veio, deu um jeito lá e veio pra ir atrás. Deu um tempinho e o amigo que ia levar a gente apareceu, e aí ele e o meu pai fomos pra Rolândia. A minha mãe tinha ido antes de ambulância com a Caísa, né? Deu certo dela ir de ambulância, porque a princípio era pra ela ir de helicóptero, mas não foi necessário, e aí ela foi de ambulância. Então minha mãe foi junto na ambulância, mas não dava pra eu e meu pai ir na ambulância também. Então a gente foi de carona com esse amigo que prontamente nos levou, assim, de muito boa vontade. Eu andei de ambulância, achei super legal a caminho de Rolândia. Minha mãe e a Andrea foram juntos comigo e rolaram conversas lá no caminho. Entre elas, a Andrea contou que um cara passou lá, que aí avisou que tinha visto um tumulto e achou que tinha acontecido um acidente. Foi assim que eles ficaram sabendo que eu tava lá. Não sei se outras pessoas ligaram, não sei, mas foi dessa forma que ela me contou que ficou sabendo. Também falou que quando ela chegou lá, elas me encontraram de bruços no chão. Não tinha nenhum cachorro por perto mais. Eu falei que eu queria ter um acidente. E aí eu lembrei também que eu tava fazendo os stories de 1 em 1 hora. E eu queria continuar fazendo isso, porque eu tava super bem, por que não fazer, né? E queria o celular da minha mãe pra fazer isso. Enfim, chegamos no hospital de Rolândia, São Rafael. E aí minha mãe não pôde ficar comigo. Não podia acompanhante naquela sala. Eu acho que era uma sala de pronto-socorro, pronto atendimento, alguma coisa parecida, mas só tinha maca lá. A gente de maca. Mas chegou lá, eles colocaram a Caísa pela porta do pronto-socorro e eu tinha que ficar ali na frente. E ali eu fiquei, né, apavorada. Daí eles chegaram logo atrás de mim, acho que mais uns 40 minutos eles chegaram. Aí, e queria saber da Caísa. Eu falei, como eu vou saber da Caísa? Ninguém me deixa ver a Caísa, eu não sei como é que tá a Caísa. Eu sei que ela tá lá dentro. Quando a gente chegou lá, a minha mãe, eu, o meu pai, o amigo, né, o Carlinhos, e o ex-namorado da Caísa também estavam por lá. E ninguém sabia de nada, né? Ninguém podia entrar, ninguém podia saber de nada. Quem cuidou de mim lá foi o Cícero, o enfermeiro Cícero. Não sei, não tenho certeza absoluta se esse é o nome dele, ou se não for alguma coisa muito parecida. Inclusive ele brincou comigo assim que o cachorro falou que ia te derrubar porque você ia atropelar ele. A gente deu risada junto. Aí ele pegou e foi refazer o curativo da minha testa, porque não estava tão bem feito segundo ele. E daí ele refez e falou pra mim assim: não tira isso aqui antes de 10 dias, senão vai ficar uma cicatriz grande, porque o machucado foi profundo. Daí tá até aqui uma pequeníssima cicatriz, bem aqui eu consigo sentir mais fundinho assim, a pele mais funda assim.
É quase imperceptível, mas eu consigo ver quando eu olho no espelho e consigo sentir também. Eu usei bastante aquele creme Risotex e melhorou bastante. E eu fiquei lá fora andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, ali na calçada, né? E aí eu vi uma enfermeira saindo da porta lateral. Ela saiu ali, destrancou, saiu e não trancou. Eu notei, eu disfarcei assim, eu notei que ela não tinha colocado não tinha trancado a porta. E ela saiu pra lá. E eu peguei, aí eu peguei e fui. Quando a moça sumiu pra lá, né, que entrou em outro lugar, eu falei, agora, eu vou espiar. Aí eu peguei, fui naquela porta, dei uma festinha assim, e olhei, e bem no rumo tava a Caísa numa maca, esticada lá, com um cervical, né, que fala, não sei, no pescoço, e ali paradinha, né, mas eu vi que ela tava acordada. Aí eu olhei pra lá, olhei pra cá, eu falei, agora. Eu tava andando assim ao redor do hospital, e aí minha mãe viu que tinha uma porta aberta lá, que era a porta que entrava as macas, assim, né? E aí tava aberta a porta, ela entrou, e aí a gente entrou de um em um e foi vendo a Caísa, assim. Minha família chegou pra me ver, minha irmã entrou primeiro. Daí ela perguntou se eu tava bem, falou que meu pai e meu namorado estavam lá fora, esperando pra entrar. Quando eu entrei, sei lá, uma coisa muito estranha, assim, porque eu sabia que ela tinha sofrido um acidente, não tinha visto ela, mas sabia, né, que tinha acontecido alguma coisa. E ver ela, sabe, o rosto dela tava bem inchado e tava imobilizada, né, tava com a cervical imobilizada, deitada assim na maca, com as mãos assim em cima da barriga. Ver ela naquela situação foi bem ruim mesmo, bem triste, assim, e falar com ela foi bem tranquilizante, assim, porque ela disse que tava tudo bem, que lembrava de algumas coisas, não de todas, conversou, assim, normalmente. Ela tava até com uma blusa que era minha, que ela tinha pegado emprestada, assim, e ela falou alguma coisa da blusa, eu acho que não rasgou a blusa, alguma coisa assim, eu não consigo me lembrar ao certo, mas foi tranquilizante ver ela, por mais que, tipo assim, a face dela, a aparência dela não tava boa, falar com ela foi bom e me deixou mais tranquila, assim, né? Eu falei pra ela, abaixa minha saia, porque ela tava meio pra cima, assim, meio mostrando um pouquinho da minha coxa. Daí ela falou, ai, mas é que seus joelhos estão ralados. Aí eu falei, tá tudo bem. Aí ela abaixou. Eu imaginei mesmo que eu não poderia ver ela novamente até ela voltar pra casa. A gente sabia que ela ia precisar fazer exames, né? Eu sabia também que eu não ia poder ficar esperando lá, porque o colega que levou a gente tinha que levar de volta, e eu não ia poder ficar lá, né? Ia precisar provavelmente de um tempo de recuperação. Até achei que ela ia ficar mais tempo no hospital do que realmente ficou. Ela ficou um dia só, né? E eu sabia que eu ia voltar pra casa e não ia ver ela. Então, assim, aquele momentinho, assim, né? Poucos minutinhos que eu vi ela, eu aproveitei bem, assim, olhei bem pra ela, assim, sabe? Tipo, como se eu estivesse tentando absorver bem a situação, né? Aí meu namorado entrou. Aí perguntou o que tá acontecendo, o que aconteceu. Aí eu falei, tinha um cachorro assim, assim. Aí ele pegou e tocou assim no braço onde tava a agulha com os bagulho conectado. E daí eu falei, ai, porque doeu. Daí o Cícero virou correndo e falou, sai daqui. Sai daqui que não pode visita. E minha mãe na porta falou assim, deixa só o pai dela entrar pra ver ela e tal. Ele falou que não deixou. Outro enfermeiro que tava lá, ele foi tirar o meu colar cervical. Eu tava com colar cervical. Daí ele falou pra mim assim, que não era pra eu mexer, que ele que ia mexer. Daí ele tirou o colar, pegou na minha nuca, virou pra lá, virou pra cá, perguntou se tava doendo. E eu disse não, tava tudo certo. Aí o Cícero olhou pra mim assim e perguntou se tava tudo bem. Aí eu falei que tava meio desconfortável ali, porque tava meio duro assim a maca. Daí ele falou, então vamos tirar isso aqui? E apontou pra uma prancha, aquelas pranchas amarelas, sabe? De acidente, que tava embaixo de mim. Eu nem sabia que eu tava com aquilo. Aí a gente tirou. Ficamos um tempo lá fora, assim, esperando alguma notícia. Não veio notícia nenhuma, né? E a gente precisou voltar pra casa, sem saber como as coisas se seguiriam. Eu me lembro de chegar em casa e não saber bem o que fazer. Eu ficava pensando, mas como é que eu vou dormir? O que eu vou fazer agora, né? Não tem notícia nenhuma. Eu me lembro de mandar mensagem assim e nunca saber de nada. Aí eles me levaram pra tomografia.
Eu fiquei ouvindo as rodinhas da maca triplidarem no chão e fiquei olhando o teto do hospital assim. Eu tava amando aquela experiência, amando tudo aquilo. Enfim, aí depois eles voltaram para a mesma sala. Aí teve um certo momento que eu perguntei assim pro Cícero, posso ir no banheiro? Daí ele falou, você consegue levantar? Aí eu falei, não sei. Aí ele veio e me ajudou assim, estendeu as mãos pra mim. Me ajudou a sentar. E daí eu dei uma pausa assim, que eu tava tonta. Eu falei pra ele, ele esperou. Daí ele perguntou, cadê seu sapato? Daí eu falei, não sei, ficou lá. Nem sei como tiraram, quando tiraram. Aliás, me tiraram a sandália, me tiraram o relógio, o óculos, o capacete, o celular, colocaram uma prancha, o colar cervical e eu não lembro de nada, nada disso. Gostaria de me lembrar, mas tá bom. Enfim, daí outra enfermeira me acompanhou até o banheiro. E no banheiro eu fiquei chocada. Eu olhei pro meu joelho assim e falei, como que isso não tá doendo? Carne viva, assim, vermelhão. Enfim, eu não tava sentindo nada. Tanto é que depois de um tempo, já deitada na maca, eu tava tremendo. Meu corpo todo tava tremendo e eu sem entender nada do que tava acontecendo. Aí o Cícero pegou e jogou um cobertor super grosso assim em cima de mim e eu parei na hora. Nunca tinha sentido nada parecido. Tipo, aquela sensação que a gente tem, que faz a gente saber que tá com frio, eu não tive, não tinha nada. É os remédios fazendo efeito, né? Os meus machucados foram o corte na cabeça, a cara ficou bem inchada, bem roxa, assim a parte esquerda. Aqui ficou bem roxo, o meu olho, a parte branca ficou toda vermelha do olho esquerdo. Um ralado aqui em cima do lábio, que provavelmente foi causado por causa da viseira. Um ralado no ombro esquerdo, eu ralei as duas mãos também. Ralado nos joelhos e ralado no pé direito. E o cachorrinho não teve nenhum arranhãozinho. Teve um determinado momento que o Cícero não estava mais lá, tinha outras enfermeiras e eu ficava toda hora perguntando para elas que horas eram, para eu ter uma noção. E quando amanheceu, eu tinha que ir para outra sala, para sala de espera, para ser atendida pelo médico e tudo. E daí, quando eu fui descer da maca, eu pedi para a enfermeira, eu falei para ela, eu quero ver o meu rosto. Porque o que eu mais ouvi nesse hospital, incluindo depois desse momento, foi: você tava de capacete? Então, quão ruim assim tava o meu rosto, né? Daí ela me deu a câmera do celular, eu olhei, vi que tava meio ruim, mas ok. Enfim, daí a gente foi. E no caminho eu tava a ponto de xingar aquela enfermeira. Ela tava segurando o meu soro, me puxando pelo soro, e o soro aqui conectado em mim. E eu tava andando já super devagar, e a agulha conectada em mim, e ela puxando. E eu tava com o pé desse jeito, e o outro tava com o dedão assim, o dedo do lado do dedão. Eu não tava conseguindo encostar ele no chão. Tanto que depois o médico pediu um raio-x desse dedo. Eu cheguei lá na sala, fiquei esperando. Enquanto eu tava esperando, o Cícero chegou lá, colocou a mão assim no meu rosto, onde a parte estava machucada, e falou: eu tô indo, tá? Agora, fica bem. E saiu. Parece que ele foi lá só pra se despedir de mim. Muito fofo. Deu 11 horas da noite, ninguém sabia de nada. Deu meia-noite, ninguém sabia de nada. Deu 6 horas da manhã, ninguém sabia de nada. Trocou o plantão, ninguém sabia de nada. E eu fiquei maluca. Eu falei, gente, como que ninguém sabe de nada? Como que... Ah, mas quando quando acontece alguma coisa lá dentro, assim, eles deixam informação aqui, mas não temos informação dela. Aí eu voltei, sentei, eu acabei de amanhecer à noite, né? E cheguei lá. Aí perguntei, fui de novo, vi que tinha trocado o plantão, dei um tempo e voltei. Voltei a perguntar, né? Porque eu já tava assim pra rodar a baiana. Aí eu perguntei, por favor,
Falei, por favor, eu preciso de notícia da minha filha. Ela deu entrada aqui ontem nesse hospital, caiu da moto, ela estava com a face inchando e ela veio para cá. E eu preciso saber dela. Eu sou a mãe dela. Eu passei a noite inteira aqui e eu preciso saber dela. E ela foi no sistema e procurou. Não, aqui não tem nenhuma Caísa. Eu falei, como não? Pois ela tá aqui, eu vim com ela deu entrada aqui ontem. Não, Caísa, Maria Amante, não tem nenhuma. Ai, meu coração, né? Aí, o que aconteceu? Eu falei, mas não pode ser. Eu falei, mas será que transferiram ela e sem a família saber isso? Ou então ela tá aqui. Aí eu voltei. Falei, mas não pode, eu tenho que voltar lá, eu não posso deixar isso assim, não posso, né? Porque o Carlos e a Carla tinham voltado com o Carlinhos, que não podia ficar com a gente lá. E aí eu falei, não, eu tenho que saber disso, eu preciso saber disso. Aí tá, voltei lá, falei, moça, e fui na outra secretária, né, na outra. Falei pra ela, né, eu falei, eu preciso saber da minha filha. Ela falou, como que é o nome dela? Eu falei, Caísa Maria Amante. Ela falou, não tem nenhuma Caísa no sistema. Gente, mas como que eu vou fazer então? Eu preciso saber dela, ela entrou aqui, ela tá aqui dentro. Será que ela tá no pronto-socorro até agora? Parada lá esperando o atendimento? Aí ela falou, entra ali e dá uma olhadinha lá naquela salinha, vê se ela tá lá. Aí eu entrei naquela salinha, não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá, quer dizer, não ficou ninguém no pronto-socorro, né? Não tinha ninguém lá na salinha. Aí eu voltei pra dentro e falei, não tem ninguém aqui, meu Deus. Eu fiquei correndo, eu fiquei pra lá e pra cá, procurando, né? Falei, não vou sair daqui. Falei, ninguém vai me tirar daqui de dentro, né? Aí eu fiquei procurando, porta por porta, porta por porta. De repente apareceu um senhor, eu acho que ele era enfermeiro também, ou médico, não sei. Eu falei, senhor, o senhor pode, por favor, me ajudar? Eu tô procurando a minha filha, ela caiu de moto aqui ontem e eu preciso saber dela. Eu perguntei, ela falou, você só perguntou lá na frente? Eu perguntei lá na frente, mas eles falaram pra mim que ela não tá aqui. E eu vim com ela tá aqui. Ele falou, vem comigo. Aí eu fui com ele até ali na porta, né? Aí ele chegou nas meninas lá, pro lado de dentro, e eu fiquei pro lado de dentro também, não saí. Aí ele pegou e perguntou, qual que é o nome dela mesmo? Eu falei, Caísa Maria Amante. Aí ele falou, meninas, vê pra mim, Caísa Maria Amante. Aí elas responderam para ele que não tinha nenhuma Caísa, tinha Thaísa. Tinha dado entrada ontem uma Thaísa. E parece que ela estava numa salinha esperando fazer raio-x. Aí ele falou, a senhora vem por aqui, ó, eu tô com pressa, mas a senhora vai aqui nesse corredor, explicou mais ou menos para mim. E vai lá no final, tem uma salinha onde faz raio-x. Se ela não estiver lá, depois a senhora continua procurando, você vai encontrar ela. Eu falei, Nossa Senhora Aparecida, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí a pessoa não pode ir lá comigo? Ele falou, vem aqui. Aí ele pegou e foi comigo até lá. Aí ele foi comigo até na salinha e falou, ela deve estar, vamos ver aqui se tem gente aqui. Daí tinha uma portinha bem pequenininha, um quadradinho assim. Aí ele falou, tem uma moça aqui, tem uma mocinha aqui. Aí eu entrei, meu coração aliviou. Era a Caísa. Com aquele rostinho dolorido, cheio de dor, o joelho ralado, o pé todo descascado. E o meu coração agradeceu a Deus porque ela estava viva, porque ela estava bem. Né? Ela falou, tô bem, mas eu vou fazer um raio-x. Fica sossegada, eu tô bem. Depois minha mãe chegou com outro enfermeiro, porque ela tava louca atrás do hospital. Atrás de mim no hospital, porque ninguém sabia onde eu tava. Afinal, eles tinham colocado um outro nome no prontuário. Em vez de Caísa, eles colocaram Késia. Eu já tava exausta. Extremamente exausta. Tinha comido umas bolachinhas também no café da manhã que eles forneciam, sabe? Muito difícil de comer, porque eu tava sentindo como se fosse uns caquinhos, assim, entre os dentes, assim, pra mastigar, sabe? E tava doendo um pouquinho, assim, a arca, e eu não conseguia abrir totalmente a boca. Enfim, eu tava muito cansada, muito exausta, não tinha conseguido dormir nada naquela noite. Essa é uma foto que a minha mãe tirou quando eu tava esperando pra ser atendida. Não deu nada na tomografia, nem no raio-x, graças a Deus. Nesse momento eu já tava de cadeira de rodas, porque eu não aguentava mais andar. E aí a gente ficou lá esperando a minivan de Jaguapitã para ir lá me buscar. E aí o motorista era o Ninão. Aí ele chegou lá
e falou assim: ah, é você que me passaram o nome de Késia. Enfim, daí ele me empurrou de cadeira de rodas até a van. E eu tava morrendo de medo dele encostar aquela escadinha nos meus machucados. Consegui subir, sentei e coloquei o cinto pra me sentir um pouquinho mais segura. Tava bem atrás do banco do motorista, assim. Ele virou e perguntou: sabe o quê? Você já sabe, né? Você tava de capacete? Enfim, e fomos pra Jaguapitã. E quando a gente foi descer da ambulância em casa, né? Ele é muito legal, aquele motorista. E ele falou: ah, sabe o que é bom pra esse joelho, esse pé aí machucado? Nebacetim. Você passa nebacetim que ele sara, ele vai sarando, vai desinfeccionando e sarando sem ressecar, porque se resseca, dói, você não pode mexer, né? Então, daí ele falou assim pra Caísa, né? A Caísa até me recordou que eu arrumei a cama dela pra esperar ela. E, enfim, então, ela lembra disso, mas eu não me recordo. E depois, quando ela chegou, eu me lembro de ver bem os machucados na perna dela, assim, né? Porque quando eu tinha visto ela na maca, eu me lembro de prestar mais atenção no rosto dela. E aí, quando ela chegou, eu vi os machucados, assim, mais na perna, assim, que tava mais machucado. E ela tava com um curativozinho aqui, né? Porque ela tinha machucado mais forte, assim, mais fundo, né? Então tinha um curativo. E eu me lembro dela chegar, assim, a gente ficar mais perto dela e tal. E tentar conversar um pouco mais sobre como tinha sido. E depois deixar ela um pouco descansar, assim, deixar ela em paz, né? Chegando lá, eu só queria dormir. Tava toda suja, deitei na cama daquele jeito mesmo, do jeito que eu tava, e dormi. Um sono gostoso, maravilhoso. Foi bom que ela voltou logo pra casa, né? Mas, assim, eu ainda tinha uma preocupação de que alguma coisa podia ter acontecido. E a gente não sabia, sabe? Porque, tipo assim, ela bateu a cabeça ficou inchada, o rosto ficou inchado. Será que tem alguma coisa que vai aparecer depois e tal? Mas conforme os dias foram passando, isso foi sumindo, assim. Essa preocupação foi sumindo. Eu não conseguia fechar as mãos, não conseguia fazer quase nenhuma movimentação, assim. Daí a minha irmã que arrumava o meu cabelo. Eu acho que eu fazia um afropuff, assim, no alto, porque eu me lembro de puxar o cabelo dela pra cima, assim, com um rolinho, né? Que é aquela escova que parece uma escova de fazer escova, né? Assim, puxando o cabelo dela pra cima. E ela me ajudou também a fazer os cones no dia 25. É sempre bom, né? É sempre interessante ajudar as pessoas, ainda mais quando elas precisam mais. E daí eu divulguei no Instagram pra tentar vender, não vendeu. Daí eu pedi ajuda pro Renê, que é meu ex-namorado. A intenção era que ele vendesse no meu lugar, mas no final ele comprou tudo. Eu conseguia tomar banho sozinha, aí minha mãe me ajudava a me vestir depois. Eu não conseguia andar, daí eu andava com essa cadeira aqui, que era de computador. E eu empurrava ela assim e chegava perto da cama ou do sofá, levantava rapidinho e me jogava já. Me jogava pra ser bem rápido e eu não sentia dor. O machucado daqui, ele foi o mais rápido que sarou, porque eu ficava lambendo ele assim, ó. Minha mãe até brincou que eu devia lamber os outros também, de tão rápido que ele sarou. Na primeira semana, assim, eu sentia que eu tava respirando sangue. E a minha cara doía muito. Eu usei bastante gelo pra melhorar e amenizar a dor. Com uma semana de acidente, eu postei essa foto. E reparem que eu tô com esmalte roxo, porque eu pensei, como eu não tô fazendo nada, o do esmalte vai durar. Outra coisa que eu fazia também muito era tirar a sobrancelha. Eu nunca teve tanta manutenção. Consegui lavar meu cabelo pela primeira vez com 10 dias, fiquei muito feliz. Aí com uns 12 dias, uma cliente me pediu um bolo. Aí eu falei, tudo bem, eu faço. Ela já sabia do acidente, só que eu vou demorar um pouquinho mais pra conseguir entregar. Ela falou, tudo bem. Aí eu fiz o bolo com muita dificuldade, andei de cadeira a cozinha inteira. Quando chegava perto do forno, parecia que meu pé tava lá dentro, de tanto que ardia. Nossa, horrível. Ardia demais. Enfim, mas deu tudo certo. Sinal de que eu conseguiria fazer um bolo se eu fosse cadeirante também. Foi exatamente como eu me senti, uma cadeirante. Sobre a recuperação dela, foi bem rápida, assim. Eu me lembro muito
de como ela passava pomada o tempo todo, assim, com muita frequência. E rapidamente as feridas, elas iam melhorando, assim. Às vezes, tipo assim, um dia tava fechando e o outro dia já tava completamente fechada, sabe? Bem rapidamente mesmo. E ela mostrava, assim, com frequência, né, como é que tava a evolução de cada machucado e tal. Como eu tinha falado, eu tava em um período difícil, assim, de doença, então eu não conseguia fazer muitas coisas e ajudar de uma forma muito efetiva. Mas eu me lembro de me esforçar, assim, bastante, né, pra estar presente, pra entrar no quarto dela e fazer algumas coisas. Eu ficava mais no quarto, né, porque eu não conseguia se movimentar muito bem por causa dos ralados, né, dos machucados. Eu me lembro de começar a ler um livro pra ela, mas era difícil pra mim, muito difícil ficar no quarto fechado com ela, porque ela usava, a pomada que ela usava, Nevacetim, ela é uma pomada que afeta o equilíbrio das pessoas que têm problema com o equilíbrio. E a doença, que estava muito forte em mim naquela época, ela reagia muito àquela pomada. Estranhamente, me dava muita tontura, assim, né? É uma coisa própria do princípio ativo da pomada. Então, tipo, eu me lembro de às vezes me esforçar pra ficar um tempo lá e eu ter que sair depois e ficar um tempo deitada, assim, né? Eu tava conhecendo, assim, um pouco de Tolkien, então eu queria também que ela conhecesse, eu gostasse e tal. Então eu tava lendo o Hobbit pra ela. Com uma semana do acidente, todos os ralados já estavam super recuperados. Já tinha até tirado a casquinha e tudo. Mas o meu pé tava piorando. E aí que entra a grande graça que eu recebi no meio de tudo isso. Entre outras, né? Porque o acidente em si já foi uma grande graça. Enfim, para vocês entenderem, o meu pé tava assim, que na foto não dá pra ver direito. Só dá pra ver olhando pra ele mesmo como tava. Que era, metade dele tava meio preto, meio roxo, abatido, né? Aí tinha um ralado que pegava os 3 últimos dedos. Aí dentro desse ralado tinha uma tirinha de um ralado mais profundo. E dentro dessa tirinha tinha 2 furinhos bem profundos. Eu não conseguia baixar o pé. Era muita dor, insuportável. No mesmo segundo que eu baixava, eu tinha que levantar o pé. Eu tomava banho escorando o pé numa lixeira. Muito, doía muito, insuportável. A minha mãe é ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia. E os ministros, eles podem levar Jesus Eucarístico para os enfermos, com a permissão do padre. E é isso que ela fazia. Já era o segundo domingo que eu não conseguia ir na missa. E eu tava muito triste por causa disso. Não sabia eu que 2 meses depois vinha o lockdown e pandemia, né? Enfim, e daí depois de comungar, eu fiz uma oração. Já que Jesus já estava literalmente dentro de mim, eu conversei com ele assim, para ele fazer alguma coisa para eu conseguir andar e conseguir ir na missa no próximo domingo. Eu me deitei na cama, ainda em momento de oração. Fiquei quietinha assim, curtindo aquele momento que a gente fica pós-comunhão com Jesus dentro da gente. Enfim, daí eu senti um peso assim na minha perna, no meu pé, nos meus pés, pegando um pouquinho da panturrilha. É um peso assim que pode ser semelhante àquele peso que a gente sente quando está saindo da piscina. E eu fiquei lá. Continuei lá. E aí quando eu levantei da cama, eu já consegui andar. Eu consegui abaixar o pé e andar. Além disso, o machucado tinha mudado visualmente também. Ele tinha criado uma camada assim por cima de todas aquelas outras camadas de ralados que eu tinha falado antes. Tinha uma camada assim cobrindo todo o ralado. E a partir daquele momento, eu nunca mais precisei da cadeira para me locomover. Jesus na Hóstia Santa atendeu o meu pedido mais rápido do que eu imaginava. Além disso, ele foi super detalhista. Meu acidente, em cada detalhe, ele cuidou. Ele cuidou no hospital para que eu sofresse o acidente depois de ser depilada, para não ficar pelúda no hospital. Ele cuidou que eu vestisse
a camisa que nem era minha, para depois iam tirar o meu sutiã, não ia aparecer o meu mamilo. Não ia aparecer a marquinha do mamilo. Me deu 2 enfermeiros maravilhosos. Me deu o prazer de ter todas essas experiências que eu desejava. Achei muito interessante também a forma como ela viu o acidente, porque ela ficou feliz, né? Ela sentiu muita satisfação em aquilo ter acontecido com ela, da forma que aconteceu. E ela teve uma certa... ela ficou muito grata pela situação, assim, né? Por a forma que aconteceu e como aquilo realizou um desejo que ela tinha, né? Além disso, a partir do acidente eu consegui tomar algumas decisões importantes. Por exemplo, eu percebi que muitas pessoas que pareciam ser meus amigos não se importavam tanto assim comigo. Consegui perceber que o relacionamento que eu estava não era o que eu queria pro resto da vida, o que foi ótimo, porque 19 dias depois eu troquei a primeira palavra com um homem que é o meu esposo atualmente. Um ótimo esposo. Ver como aquilo foi bom pra ela, né? É meio difícil falar isso, né? Às vezes é um pouco estranho, né? Falar que sofrer um acidente pode ter sido bom pra uma pessoa, mas o depois, assim, sabe? Parece que realmente foi bom pra ela, como um amadurecimento, assim, sabe? Então, foi um pouco impactante, realmente, foi bastante impactante no início, mas no decorrer das coisas foi tranquilizador e a recuperação dela foi boa e graças a Deus tudo ficou bem. Dá pra contar em uma mão quantas visitas eu tive. E aí eu consegui valorizar muito mais o de casa. Eles estavam comigo, eles viveram essa experiência comigo, eles cuidaram de mim. Meu pai, minha mãe, minha irmã, não teve ninguém que fosse mais especial do que eles nesse momento da minha vida. E aí eu lembro daquela música, não posso colocar ela aqui para vocês ouvirem, do Anjos de Resgate, Tua Família. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa, esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar, para te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar, como é verdadeiro e bonito. E graças a Deus o susto passou. E hoje ela olha pra moto e lembra com alegria desse acidente, que eu não entendo, né? Mas ela lembra. E eu falei que eu vou arrumar a moto e tirar os arranhões. Ela não quer que tire os arranhões da moto, ela quer que fique de lembrança. O meu olho demorou mais ou menos um mês para ficar totalmente normal de novo. Dia 31 ainda bem vermelho, como vocês podem ver nas fotos. Dia 8 de fevereiro um pouco menos, não dá pra ver tão bem porque eu tava escondendo um pouco o cabelo. Dia 12, essa aliás foi a primeira foto que eu mandei pro meu esposo. Dia 15, nesse dia já tava meio que só umas pintinhas assim. Nesse dia também foi o dia que eu fui no oftalmo e graças a Deus não tive nada, nenhum problema ocular. Dia 17, já bem fraquinho, parece até um borradinho quase imperceptível. E finalmente, dia 26, com o branco do olho totalmente recuperado. Nesse dia também foi a primeira vez que eu consegui usar um saltinho de novo. Hoje só tem umas cicatrizinhas pra lembrar disso, né? Que foi uma graça, né? Uma graça de Deus. E é isso. O meu acidente foi exatamente como devia ter sido, planejado por Deus. Foi incrível e com muitas graças.